Matéria de hoje, Cristologia. Lembrando que na semana passada a gente encerrou a matéria Teontologia. Falamos sobre Teontologia. A matéria de fevereiro foi Amatiologia e Soteriologia. A de março, Teontologia e Cristologia. Teontologia, a doutrina, o estudo da pessoa de Deus, da pessoa do Pai. E fizemos já uma introdução na aula passada sobre Cristologia, ok? Falamos aí da divindade. Quem não estava aqui, nós falamos da divindade. E eu repito isso. A palavra divindade, o termo divindade, é bíblico. Trindade é um conceito bíblico, mas a palavra não está na Bíblia. Então a gente fica com a palavra divindade. E em Cristo está a plenitude da divindade. A gente viu isso lá em Colossenses. Tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 2, Paulo afirma que em Cristo habita a plenitude da divindade. Por quê? Porque ele encarnou, ele teve um corpo glorificado, foi ele quem assumiu a natureza humana. Enfim, a plenitude da divindade está em Cristo. E a gente falou disso, né? Chegamos a esse assunto porque estávamos falando da divindade dele, exatamente da divindade de Cristo, mostrando que Jesus Cristo é Deus, mesmo que alguns queiram dizer ou afirmar que não, mesmo que alguns, algumas seitas, logicamente, afirmam que ele não é, que ele é um ser criado, mas eu expliquei isso na aula passada, Cristo não é um ser criado, ele é o verbo que se fez carne, ok? Ele não apenas estava com Deus no Gênesis, ele era o próprio Deus, é isso que o texto diz, amém? Então nós não podemos jamais contrariar a Bíblia Sagrada. E nós vemos em toda a literatura do Novo Testamento a postura dele. Jesus, ele não rejeita a adoração porque ele é Deus, ele é o verbo que se fez carne, ok? Expliquei aqui que ele tabernaculou conosco, ele veio tabernacular conosco, ele se fez tabernáculo. Expliquei isso aqui na aula passada, a questão do tabernáculo, falei, 2 Coríntios capítulo 5, vai mostrar que nós somos um tabernáculo, o nosso corpo é um tabernáculo, o nosso corpo é uma casa, e é uma casa transitória, passageira, por isso é um tabernáculo, porque o tabernáculo era móvel, o tabernáculo não é como o templo de Salomão, o tabernáculo era um templo móvel, um templo passageiro, transitório, era apenas para enfrentar o deserto. Depois, quando eles conquistassem a terra prometida, eles teriam um templo, um edifício. Foi isso que Paulo disse aos Coríntios, nós por enquanto temos este tabernáculo, mas depois teremos da parte de Deus um edifício, ok? Então Jesus tabernaculou conosco, isso está em João capítulo 1, versículo 14, se não me engano. É claro que na Bíblia, na maioria das Bíblias, não vai estar escrito isso. Nós vamos ler rapidinho aqui, irmãos, estou fazendo só essa recapitulação por causa dos alunos que não vieram na aula passada. Evangelho de João, capítulo 1. Lembrando que já estudamos aqui os 4 livros do Evangelho e neles vocês se lembram que João tem uma visão onde ele quer mostrar Jesus como o Filho de Deus. Evangelho de João 1,14. Lê para nós, Pablo, por favor. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João, capítulo 1, versículo 14. Habitou, Habitou. Vou ler na minha tradução. E o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, e vimos a sua glória. Pode ser o varão. Glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então quando ele se fez carne, ele se fez tabernáculo, porque o tabernáculo é o corpo humano, ok? É um templo inferior ao templo que receberemos quando
adentrarmos na eternidade. Então Jesus tabernaculou conosco, é isso que o texto diz, tabernaculou. Então nós vamos ver a compostura dele no Novo Testamento e a similaridade dele com a pessoa do Pai no Antigo Testamento. Você vai ver no Evangelho de João, a gente estudou aqui, que Jesus ele vai usando atributos que eram específicos da pessoa do Pai no Antigo Testamento, e ele toma posse desses atributos no Novo Testamento, mostrando que ele e o Pai são um, e é isso que ele diz no Evangelho de João. Ele afirma isso no Evangelho de João: eu e o Pai somos um, o Pai está em mim e eu nele, quem vê a mim vê o Pai, né? Em termos de pessoas, não. Em termos pessoais, não. Em termos de divindade, sim. E eu já expliquei isso na aula passada. O Pai é diferente do Filho, o Filho é diferente do Espírito, o Espírito é diferente do Pai. Mas o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito é Deus. Ok? Essa é a doutrina da divindade. A divindade está tanto no Pai, quanto no Filho, quanto no Espírito Santo. E nós vamos estudar pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. Enfim, Cristo, que é o que nos interessa aqui, Cristo, Filho de Deus, ele é o próprio Deus, ok? Então vamos lá. Eu e o Pai somos um, o Pai está em mim, eu nele, quem vê a mim vê o Pai. Em termos pessoais, não, em termos de divindade, sim. Expliquei isso. Isso está lá isso pode ser visto claramente na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículos 4, 5 e 6, se não me engano. Rapidinho aqui, só conferir a referência. 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 12, versículo 4, 5 e 6, isso mesmo.